Hoje, a aula de hoje, a gente vai aprender a fazer esses barradinhos que fica um mosaico muito lindo para você poder produzir aí na sua casa. E eu posso fazer ó, com restinhos de tecidos de várias cores e várias estampas, como eu posso pegar aí um tecido somente de duas para a gente fazer um tecido principal e um composê e fica lindo. Posso passar com um viés em toda a volta do meu pano de prato, como eu posso não colocar nada e simplesmente só o barradinho. Então, vamos aprender? Para a gente fazer, então, este pano de prato, nós vamos fazer o nosso molde aqui. Então, o nosso molde, ó, vou fazer um quadrado de 12 por 12. Depois, eu vou riscar o triângulo, marcar aqui 6 centímetros e também riscar. Então, ele vai ficar assim, ó, o meu triângulo. E essa parte aqui também eu vou tirar e vou transformar o meu molde aqui. Então, eu faço o quadrado, fecho o triângulo, 6 centímetros, dobro ele para ele se transformar em o meu molde. Vou cortar os meus tecidinhos que eu quero utilizar, podendo ser cada um de uma cor, podendo ser esse daqui que eu quero criar somente de 2 tecidos. Eu vou precisar de 10 de cada um para me preencher. Aqui, ó, eu já deixei cortadinho o meu pano de prato. Aqui, eu coloquei uma faixinha de 5 centímetros, já passei e vinquei e dobrei ao meio, vou reservar. E depois, uma faixinha de 2,5, que eu também vou aqui, ó, reservar pro meu pano de prato. Reservei, agora eu vou vir aqui montar, já cortei aqui para adiantar o processo. E agora eu vou aqui, ó, montar o meu losango. Depois de cortado, eu posso vir aqui, colocar a posição que eu quero trabalhar nesse meu mosaico. Ou posso deixar ele assim, ó, igual eu coloquei aqui mesmo, de montinhos, porque aqui eu tô usando 2 cores. Mas se eu tivesse usando mais tecido de cores variados, eu já poderia já arrumar assim, ó, a minha escala de qual que eu vou pegando para mim já vir aqui e costurando na minha máquina. Então, vamos lá. A posição, eu vou pegar o primeiro, vou deixar nesta posição e o meu segundo vai vir aqui, ó, nesta posição. Aí, eu vou colocar aqui, frente com frente, vou deixar meio centímetro assim para fora do meu biquinho e vou passar aqui um pé de máquina. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Venho do avesso, dou uma acertadinha aqui com a mão mesmo. E ele ficou assim o meu primeiro. Depois a gente vai refilar. Então, agora eu venho com o meu azul novamente. E vou colocar aqui, ó, nesta posição de frente. Pode ver que sobrou um pouquinho aqui e sobrou um pouquinho aqui. Então, eu venho, retrocesso no começo. Retrocesso no final. Pode fazendo essa etapa bem devagar para a sua costura ficar bem retinha. Venho aqui, abro ele, posso vincar com a mão, como também posso ter o meu vincador. Agora, eu vou vir com o outro azulzinho e colocar aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. E um pé de máquina, que é 0,75 aqui da minha distância da minha costura.
Eu não posso fazer nem a menos e nem a mais. Abro aqui novamente. E agora vou colocar o meu azul, minhas flores. E assim vocês já vão percebendo que já tá criando aí o meu mosaico. Posso aqui, ó, levantar, ó, pra mim abrir essa costurinha aqui, pra ele ficar certinho, porque depois a gente vai passar e vai refilar este tecido. Então, você pode ir montando, olha como ele vai ficando bonito, o seu mosaico. Então, é sempre um pra cá e o outro pra lá. Encaixo aqui novamente. E agora eu venho com o meu azul. E faço o mesmo procedimento. Passei aqui meu tecidinho todo e ele ficou desta forma. Agora eu vou refilar ele. Então, eu dobro assim ao meio para mim achar aqui o meu meio da minha costura. Vou bater aqui um ferrinho para ele afirmar bem. Acerto ele aqui assim, ó, direitinho. Eu gosto de colocar assim, ó, um alfinete que é pro tecido ele não andar. Para ele não desfiar, não andar, nem nada. Porque aqui, ó, vocês podem ver, ele não está igualado. Então, eu coloco aqui, ó, o meio da minha régua. Vou até deixar ele aqui assim, ó. Aniveladinho ali na minha régua. Pego a minha régua de patchwork aí. Se você usa o cortador circular, aqui é o momento, aqui é a hora. Então, eu venho aqui, dou uma refilada para ele acertar aqui todo. Acerta aqui direitinho. Não, vou pegar desse daqui mesmo, deste ponto aqui mesmo. Risco. E se eu já tenho aqui o meu cortador circular, aí eu vou utilizar aqui. Bom, eu não gosto, então eu venho na tesourinha mesmo. Vou refilar aqui para tirar o tecido para ele ficar retinho. Opa.
venho e vou refilar também esta parte. Que eu mudei só de posição para ficar mais fácil para mim. Venho aqui e refilo. Posso refilar menos do que isso? Posso. Fica a teu critério o que você quer refilar aí do seu tecidinho, ok? Refilei o meu tecido e ele ficou assim, ó, certinho. Agora eu vou vir aqui do lado de baixo, ou tanto faz, aí você vai ver qual posição que você quer, se você quer deixar no seu pano de prato assim, ou se você quer deixar o seu pano de prato assim. Eu vou deixar assim, dessa parte aqui para baixo e essa para cima do meu pano de prato. Para me acompanhar, ó, tá vendo? As flores, essas duas aqui, ó, que ficaram bonitas. Então, eu vou vir aqui, vou passar uma costura aqui, reta, no começo e no final, retrocesso. E vou aqui, vim aqui em cima, que é aquela que eu dobrei, que eu mostrei para vocês. E também vou passar uma costura aqui, ó, uma reta, retrocesso no começo e no final. E volto aqui para mostrar essa costurinha. Como é uma costura bem simples, de uma reta, eu não vou mostrar esse procedimento lá na máquina. E já venho mostrando aqui para vocês. Já costurei aqui, agora eu vou passar o meu ferro para me acertar esse tecidinho aqui. E vou passar do de baixo também. Então, a minha faixa ficou assim. Dou uma verificada, nessa hora eu dou uma verificada com a fita, se ele tá as mesmas medidas. Então, é nessa hora que eu vou verificar se toda a minha faixa tá do mesmo tamanhozinho. Aqui deu uma diferençazinha, bem pouquinha, numa costurinha minha aqui, ó, um pouquinho. Então, eu volto lá no meu ferro e vou arrumar esse pedacinho aqui que ficou aqui, desse pedacinho, ó. Vou lá na minha máquina consertar esse pedacinho. Então, é nesta hora que eu vou fazer todo o meu conserto e ajuste para ver se ela tá com a faixa do tamanho certinho. Foi uma entradinha tão boba, mas aqui, ó, já consertei, ela ficou certinha. Aqui eu já posso dar a minha refilada aqui. Depois, se eu precisar lá no meu pano de prato, eu também vou cortar. Agora, eu vou fazer a aplicação da minha faixa no meu pano de prato. Aqui eu peguei um tecido, ele não está costurado a beiradinha, porque eu quero colocar um viés aqui. Então, se eu compro um tecido alvejado que não tenha costura em metro, eu posso vir já aplicar aqui o meu viés sem precisar desmanchar nada. Agora, se eu compro um tecido que tá a sua bainha, aí eu tenho que desmanchar para me aplicar o meu viés. Foi como eu fiz esses dois aqui, esses dois modelinhos, que aqui eu utilizei vários tecidinhos. Eu já comprei um tecido costurado, eu só apliquei a minha faixa. Deste outro aqui, eu já fiz, ó, totalmente coloridinho, cada um tecidinho. E aí, eu apliquei viés e viés em toda a lateral, em todo ele. Então, aí eu utilizei esse tecido alvejado, porque não tinha costura. Se eu compro sempre assim, ó, já com a minha bainha, eu quero aplicar, fazer esse modelinho de viés,
eu tenho que desmanchar a minha costura, passar, acertar ele para ver se ele tá certinho e fazer a costurinha do meu viés. Então, eu posso fazer tanto este modelinho, como eu posso fazer neste modelo. Então, fica a criatividade sua. Então, sem mais delongas, vamos aplicar aqui no meu viés. Então, eu venho, meu tecido, aqui eu não tenho o avesso nem nada, né? Vou aplicar aqui o meu direito com o meu avesso aqui. Aqui eu não vou fazer aquele truquezinho de dobrar, porque o meu tecido não precisa costurar. Então, eu vou vir aqui fazer uma costurinha reta de retrocesso no começo e retrocesso no final. Vou lá na minha máquina fazer esse processo e venho aqui mostrar para vocês. Fiz aqui minha costura. Agora, eu vou passar para me colocar ele para frente do meu tecido. Então, eu passo aqui, novamente, para ele, né, dar o meu acerto. E coloco ele para frente do meu tecido. Ajeito bem certinho aqui. Passo para ele ficar bonitinho, eu não quero que apareça nenhuma pontinha do branco. Aparecendo. E agora eu vou alfinetar aqui na parte de baixo, para ele não andar. Então, eu venho aqui, ó, e vou alfinetando. Eu gosto desses mais compridinhos, ó, para ele não andar e ficar bem firminho mesmo. Vou vir agora na parte de cima também, tá? A minha alfinetada aqui, ó. Deixa eu ver se eu não peguei o tecido. Dou a alfinetada. Alfinetei. Agora aqui eu vou passar uma costurinha de segurança, só para ele não desmanchar, não desfazer. E vou fazer uma costurinha aqui na parte de cima. E aí, depois disso, vou aplicar o meu viés. Passo o meu tecido, nessa hora aqui, ó, já dou uma passada no meu tecido, para ele não ficar nenhuma ruguinha na hora que eu for fazer a aplicação do meu viés. E agora eu vou lá na máquina mostrar para vocês, posicionar a câmera lá na máquina e a aplicação do meu viés. Para fazer minha costurinha de segurança, eu preferiria vir aqui e costurar do avesso, porque assim eu visualizo mais. Costurinha de segurança, eu não preciso dar o retrocesso. E aí aqui, ó, já dou minha refilada. Como eu alfinetei certinho, eu não vou ter problema aqui no meu tecido. Já refilo também. Agora, costurar aqui na parte de cima do meu pano de prata. Se eu precisar colocar aqui pra dentro, faço aqui, ó, um rocambolezinho no meu tecido para mim poder facilitar, como diz o outro, a minha costura. E aqui eu vou fazer um meio pezinho de máquina.
Pronto. Posso tirar os meus alfinetes. E agora eu vou fazer a minha aplicação do meu viés de cantinho mitrado. Vou utilizar aqui, quero utilizar um viés branco. Se aqui eu quiser fazer uma bainha, também posso, mas eu que quero colocar um viés. Então, eu venho aqui, dobro ele minha pontinha, pego pelo meu avesso, dobrei, e eu vou fazer a costurinha aqui no vinco do meu viés. Retrocesso aqui no começo, não preciso esticar o meu viés. E vou costurando ele até eu chegar chegando aqui, ó, na minha pontinha, eu vou dar um retrocesso e sobrando aqui meio centímetro. Tiro da minha máquina. Do meu lado esquerdo eu faço um triângulo. E aí eu volto pra minha direita, formando assim, ó, um telhadinho. E vou costurar aqui novamente. Retrocesso no começo. Meio centímetro aqui eu deixo, dou um retrocesso. E vou fazer a mesma coisa. Para minha esquerda, eu faço um triângulo. E volto para minha direita, fazendo um quadradinho. E retrocesso novamente. Toda vez que eu precisar manusear tanto o meu tecido quanto aqui, ó, o meu viés, a minha agulha está abaixada. E vou costurando toda o meu tecido. Eu não corto o meu viés, eu sempre deixo ele aqui, o rolinho. Aqui a gente tem aqui atrás onde encaixar o rolinho. Assim eu não desperdiço o meu viés. Tô chegando aqui, aí eu corto um pedaço, aí que eu corto o meu viés, para mim poder fazer aquela mesma dobrinha que eu fiz aqui no começo da minha costura. Retrocesso. Acabou minha linha. Vou encher aqui a bobina. Pronto, costurei aquele pedacinho que não tinha feito, e é sempre assim, a canelinha acaba quando você precisa pouca costurinha, é sempre assim. Se você chegou até aqui, comenta pra mim aí nos comentários se acontece com você também. Então aqui eu vou tirar os biquinhos das pontas, as linhas, ó, como um triângulozinho. E agora eu vou lá no meu começo para me dobrar para frente o meu viés. Aqui eu posso também cortar o meu pontinha para ela ficar bem para dentro. Então, como é viés, eu vou sempre, ó, vincar para ser o meu meio, ó.
meio com meio. Sempre assim, meio com meio. Eu não deixar nenhuma costurinha assim, nem pra frente, nem pra trás. Nem assim, ó, muito pra frente, pra ele ficar assim, ó, desigual. Então, eu tenho que ser sempre, ó, no meinho. Se essa ponta, ó, ficar aparecendo, você pode vir aqui também e fazer um triângulozinho para ela se ajustar aqui, ó, certinho com o meu viés. Então, eu sempre venho vincando para ele ficar assim, ó, bem no meinho. E é onde eu vou passando toda a minha costurinha. Posso já vincar tudo de uma vez, como eu posso fazer do jeito que eu vou fazer agora aqui com vocês. Dou meu retrocesso no começo. Se aqui, ó, ela engastar, eu puxo pela minha linha, abaixo a minha agulha e venho, ó, acertar o meu tecido para ele vincar aqui, ó, para mim vincar bem no meinho. Vinco aqui, ó, um pedacinho que eu vou costurar e venho devagarzinho na pontinha. Vinquei até aqui, baixo minha agulha, venho ajeitando ele aqui. Quando eu chegar aqui na minha ponta, costurar mais um pedacinho para vocês verem. Vinquei. Aqui, já deu para vocês perceberem. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou costurar, vincar o meu meio e já venho aqui, já vinco aqui também. E ele já vai me dar, ó, o meu cantinho. Se eu precisar, eu venho com a minha tesourinha, ó, para me poder marcar o meu cantinho, ó, certinho, exato. Se eu precisar aqui, ó, eu seguro com a tesoura para ele vir mais lá no cantinho e eu não precisar colocar com 18 a minha mão. Virei o meu tecido. E vou vincar novamente aqui para mim achar o meu meio do meu viés. Vou fazer novamente aqui nesse outro cantinho. Vinquei, que ele vai dar, ó, meio que um triângulozinho aqui. E venho vincando aqui também. Ó, se ele deu uma encontradinha, eu vejo aqui aonde que foi, pego ajuda aqui, ó lá, tá vendo? Do meu viezinho. E ele fez, ó, um encontro, ó, certinho. Fez um viezinho, um cantinho aqui certinho. E viro o meu tecido. Abaixo para arrumar. Se eu precisar aqui, ó, ajeito também com a minha tesourinha, retrocesso no final.
E tá pronto o meu pano de prato, que tá um charme com esse viezinhos. Espero que vocês tenham gostado dessas ideias para vocês fazerem aí na casa de vocês. E não deixe de dar aí um like e uma curtida e me marcar lá no Instagram, @polipazotti. Até a próxima e que Deus abençoe sempre vocês e a sua vida.